Nessa manhã eu quero agradecer ao grande Deus, o Deus da minha salvação, pelo grande privilégio da minha vida, do amanhecer, de ter o privilégio e o direito de ler a santa palavra do Senhor ainda com liberdade. Quero transmitir um pouco aqui da palavra de Deus e mostrar para algumas pessoas que nós precisamos ter uma reforma, porém uma reforma acompanhada do reavivamento. Uma reforma sem reavivamento não é reforma. O reavivamento do Espírito Santo, aquele que se representa como a chuva serôdia, é a única forma da gente seguir os passos de Jesus com alegria. Diz o Espírito de profecia: precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual e da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teoria, hábitos e práticas. A reforma, portanto, não traz o bom fruto da justiça, a menos que esteja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, precisam ser unidos para realizá-la. Bom, meus irmãos em Cristo, esse texto aqui do Espírito de profecia é algo sublime para que a gente possa reorganizar os nossos pensamentos, o nosso corpo, o nosso temperamento, mas acima de tudo, buscar o Espírito de Deus enquanto ainda há tempo. Pois as nações estão gritando: paz, paz, paz. A palavra de Deus diz que quando as nações começassem a gritar paz, pedindo paz, o Espírito de Deus nesse momento estaria se retirando da terra. Você vê que aqui ficou bem claro que a reforma não traz um bom fruto da justiça, a menos que o Espírito Santo não esteja presente para lhe dar um reavivamento. E o que significa um avivamento? Reavivamento do Espírito Santo significa uma renovação da vida espiritual, um avivamento das aptidões da mente e do coração e uma ressurreição da morte espiritual. Então Deus aqui ele está cobrando da gente mudanças nos nossos pensamentos. Você é uma pessoa que tira horas e horas para estar pensando coisas pecaminosas. Você é uma pessoa que tem palavras torpes na sua boca. Você é uma pessoa que pensa em praticar vingança com alguém que te deu prejuízo lá no passado. Você é uma pessoa egoísta que só quer para si. Você é aquela pessoa formal, aquela pessoa que simplesmente acha que você é o tudo e que a outra não é nada. Você esquece que no meio do povo de Deus, o próprio Jesus disse: quando plantar o joio, nasceu o trigo e nasceu o joio, o discípulo perguntou: mestre, a gente vai lá arrancar? Disse Jesus: não, é necessário que cresça juntos, pois como o poder do meu Pai vai se manifestar se você quer arrancar o joio de lá? Não, é preciso que os dois se entrelacem, é preciso limpar, mas ele vai estar juntos. No dia da colheita, sim, vai haver uma limpeza. Na volta de Jesus Cristo vai haver uma limpeza, vai haver uma sacudidura. O que é joio para queimar, e o que é trigo para o nosso bem, para o nosso alimento.
para entrar no reino de Deus, não é? Então, o reavivamento espiritual, ele traz uma fórmula de você suportar. Muitas pessoas falam assim, mas a apostasia entrou dentro da igreja. É lógico e evidente que isso está escrito na palavra de Deus, que a apostasia entraria sim. Grandes estrelas como pastores, cantores, médicos, essas pessoas importantes aí, elas cairiam, mas outros viriam de outros apriscos e tomariam seus lugares. Desde que o mundo é mundo, que isso é assim mesmo. Então, o reavivamento do Espírito Santo é uma mudança totalmente de vida. Se torna uma pessoa, em vez de áspera, uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa cortês, uma pessoa como João, que era chamado filho do trovão. Depois Jesus chamou de filho do amor, servo do amor, apóstolo do amor. João, quando falava com a sua voz agora, era totalmente melódica. Aquela voz que é agradável, como a de Jesus, o Filho de Deus. Tá? Então, nós precisamos ter o acompanhamento do Espírito Santo quando nós oramos e não sentimos vontade de orar mais, quando não sentimos mais pelo pecado, já não há mais lágrima. A Bíblia diz que Deus, ele derramou lágrimas no jardim do Getsêmani, e foi tudo por causa do pecado da humanidade. E Jesus estava pronto a reorganizar nossas vidas, a ponto de enviar o Consolador, porque ele sabia das nossas fraquezas. Mas, irmãos, a reforma, ela não traz bons frutos da justiça, a menos que o Espírito Santo, que a chuva serou do Espírito Santo, não esteja ligada. Ele precisa estar ligado. Então, a reforma, é claro e evidente que ela não traz bons frutos, bom fruto da justiça, mas ela representa o caráter do cristão na sociedade. É as pessoas olharem para você de lá de fora e dizer assim, essa pessoa é cristão. Como elas costumam dizer, é crente, né? Agora, por quê? Por causa da roupa, porque você vai para a casa de alguém se alimentar e lá você diz, olha, me perdoe, mas eu não como isso, eu não como aquilo, não tomo isso, não tomo aquilo. E elas vão dizer, por que você não toma? E você vai dizer, porque a palavra do Senhor o disse. O tempo inteiro Jesus falava essas palavras, né? Os discípulos falavam essas palavras. Então a reforma, ela é apenas uma mudança de hábito nas suas vestes, no seu cabelo, no seu falar, no seu calçado, na sua postura e no seu comportamento diante da sociedade. Você é aquela pessoa que passa a respeitar e passa a ter respeito. Mas não traz o fruto da justiça. O fruto da justiça é o fruto do Espírito Santo que traz paz. A reforma não traz. Traz amor, a reforma não traz. Traz justiça, a reforma não traz. Olha, paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Isso é os frutos do reavivamento. Isso é os frutos do reavivamento espiritual para com Deus. É a ressurreição da morte espiritual. Nós passamos a ser pessoas viva, morta para o pecado. A reforma, ela reorganiza a tua casa, a tua roupa, as tuas ideias, mas não traz o fruto do Espírito Santo. Portanto, disse Jesus, é necessário que as duas coisas vivam juntas, porque de repente você vai passando ali, alguém está endemoniado e você está apenas com a reforma dentro de você, os seus costumes, seus hábitos. Não tomo refrigerante, não como carne, nem isso nem aquilo.
Mas na hora que for necessário alguém dizer assim: você é cristão, vem aqui expulsar o demônio de uma pessoa que está quebrando tudo. Apenas com a sua reforma você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o fruto da justiça não está sobre você. Mas se você estiver acompanhada